Olá pessoal, eu sou Pedro Júnior e este é mais um Mayhem Tutoriais. Hoje eu trago um tutorial com 10 dicas rápidas de Photoshop para você agilizar e facilitar as suas edições. Para começar, eu vou ensinar vocês como importar múltiplos arquivos dentro de um PSD só, selecionando todos eles ao mesmo tempo. Você vai em File ou Arquivo, Scripts e depois em Load Files into Stack. Você clica aqui e aí vai abrir essa janelinha que tem a opção de carregar arquivos ou pastas. Nesse caso nós vamos carregar arquivos. Então eu clico em Browse, que é procurar ou pesquisar as imagens. Como eu tenho todas as imagens aqui já separadinhas numa pasta por questão de organização, eu seleciono todas elas, dou meu OK. Estão ali todas elas na pilha, dou OK de novo e BUM! O Photoshop faz tudo sozinho a partir de agora. Ele abre imagem por imagem e carrega todas elas dentro do mesmo arquivo PSD. Fácil, né? Esse é um dos recursos mais práticos do Photoshop. Esse junto com as ações. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre ações de Photoshop. Fiquem ligados. E aqui eu tenho todas as minhas imagens separadas, uma em cada camada. Prontas para fazer o que eu quiser, o que eu precisar. Agora nós vamos para a dica número 2, utilizar Smart Objects. Qual a vantagem de utilizar esse recurso? Bom, a vantagem é que você tem uma edição que não é destrutiva. No Photoshop temos dois tipos de edições, as destrutivas, que é que você não consegue recuperar o arquivo original, e as não destrutivas, que você pode voltar atrás a qualquer momento. Eu vou ensinar isso utilizando o recurso Camera Raw Filter. Eu vou abrir ele aqui e vocês vão ver. Tô mexendo aqui na imagem. Eu vou mexer na imagem o pior que eu puder, só para demonstrar para vocês aqui. Então, eu dou meu OK aqui, vocês vão perceber que a imagem ela não tem como voltar atrás. Se eu voltar no recurso, todas aquelas opções, os sliders que eu mexi, vão ter setado de volta para o zero e aquela vai ser a tua foto original. Isso é muito ruim. Eu vou cancelar. Agora eu vou transformar essa imagem, clica com direito na camada e seleciona Convert Smart Object. Agora, essa imagem que eu tenho, ela não é mais essa imagem, ela está salva dentro de um outro arquivo PSD. E eu tenho uma cópia dela que é um objeto inteligente, então tudo que eu fizer nessa cópia original e salvar, vai aparecer no arquivo que eu tenho lá aberto. Se eu abrir de novo o Camera Raw aqui, vocês vão ver. Eu posso mexer o quanto eu quiser novamente. Ó, vou deixar tão ruim quanto aquela hora, eu dou meu OK. Tá ali, salvo em Smart Filters, eu tenho o Camera Raw Filter. Se ele não estiver aparecendo, é só eu clicar nessa setinha aqui do lado da camada que ele vai estar ali. Se eu abrir ele de novo aqui, vocês vão ver que ele vai estar todo do jeito que eu deixei. Pronto para vocês, se quiserem voltar atrás, fazer qualquer edição que precisar. Essa é a minha segunda dica. E para a terceira dica, eu vou ensinar como duplicar e transformar novamente. É um atalho que ele repete a última transformação que tu fez com o objeto selecionado. Eu vou criar um círculo aqui e vou selecionar ele. Agora eu aperto o atalho Ctrl Shift T e ele vai duplicar esse círculo que eu tenho. Eu ajusto a distância e deixei numa distância certa. Agora, se eu apertar Ctrl Shift Alt T, ele vai criar quantas cópias eu quiser, levando em conta que é uma cópia e mais aquela mexida naquela distância que eu dei. Se eu mesclar todas as camadas e repetir aquele comando do Ctrl Shift T e arrastar essas 4 bolinhas para baixo numa posição que eu queira e aí eu dou OK e aperto Ctrl Shift Alt T, ele vai começar a criar várias cópias uma embaixo da outra porque foi a ação que eu fiz anteriormente. A minha quarta dica é desfazer várias ações. Sabe quando você está usando o pincel e aí você faz uns riscos, mas daqui a pouco você precisa desfazer porque fez algum risco errado? E aí você aperta Ctrl Z e fica apertando, mas ele faz e desfaz a mesma ação, sempre. Então, o Photoshop, para você voltar atrás mais de uma ação, você tem que apertar Ctrl Alt Z, que então ele vai começar a desfazer todos os passos anteriores. Para você ter mais passos anteriores, você abre aqui o History
que ele te mostra todas as ações que você fez durante essas edições. Porém, o Photoshop vem setado uma quantidade máxima de ações. Para mudar essa quantidade máxima, você precisa vir em Editar, Preferências, Performance. No Performance, você tem o History States. Aqui eu tenho o meu em 50, mas você pode setar ele por um número infinito de ações. E esse número de ações vai depender do seu computador. Eu prefiro deixar o meu em 50 ou 100, e assim você tem mais ações e você pode desfazer mais caso precise. A minha quinta dica é sobre a Crop Tool, começando por uma função chamada Straighten, que para quando a foto está torta ou o horizonte está torto e você precisa que ele seja reto, você clica na Crop Tool ou a tecla C no teclado, e depois lá em cima tem a opção Straighten, ou no Photoshop em português, corrigir. Você clica nela e então você vai traçar uma linha no horizonte que você quer que fique reto. A hora que você soltar, o Photoshop vai corrigir. Ah lá, vou soltar, bum, tá pronto. Sem problema nenhum, a imagem ficou com o horizonte reto. Ainda na Crop Tool, se eu ativar essa opção, a Content Aware, e eu esticar a foto um pouco para o lado, vocês vão perceber que ele vai completar a foto com o conteúdo dela mesma, aqui nessa área quadriculada. Agora eu vou dar meu OK e ele vai preencher a imagem e vocês podem perceber que não fica parecendo que a imagem foi completada. A sexta dica é sobre remover objetos indesejados, seja da pele de uma pessoa ou seja qualquer objeto numa foto. E para isso eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que têm essa função. A primeira, clicando nesse íconezinho, é a Spot Healing Brush Tool. Você seleciona ela. Se você clicar com direito, você tem a opção de mudar o tamanho do pincel. É só passar ela na área desejada e ele vai copiar as coisas que estão na volta para mesclar com aquela imagem original. A segunda ferramenta é a Healing Brush Tool. Ela funciona praticamente da mesma maneira, mas como esse aviso diz, nós temos que clicar segurando o Alt em alguma área que a gente queira copiar e depois passar o pincel em cima da área que nós queremos apagar. A terceira ferramenta é a Patch Tool. Ela tem dois jeitos de funcionar. Nós podemos clicar em Source ou Destination. Clicando em Source, nós selecionamos a área que nós queremos apagar e arrastamos para uma área que tem a informação que nós desejamos copiar. Agora, se nós tirarmos do Source e passarmos para o Destination e selecionarmos a área que nós queremos copiar, diferente do outro modo, se nós copiarmos aquela área e arrastarmos para outra, nós teremos duas espinhas e não é o que a gente quer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que copiar uma área que esteja em branco para arrastar em cima do que nós queremos apagar. Uma outra opção ainda é utilizar o recurso que eu acabei de ensinar para vocês, que é o Content Aware. Para isso, nós podemos utilizar a Lasso Tool ou então a Mark Tool para fazer a seleção da área que nós desejamos apagar. Nós selecionamos, depois, quando ficar pontilhadinho assim, eu aperto as teclas Shift Backspace ou então eu venho nessa área, clico com direito e vou na opção Fill ou Preenchimento e escolho ali nesse drop-down a opção Content Aware. E então eu dou OK e ele vai preencher com aquela informação que tem na volta, assim como o Content Aware na ferramenta Crop, e apaga a espinha da nossa imagem. A dica número 7 é sobre separação de frequência, que é uma técnica muito utilizada pelos profissionais do retoque em Photoshop para fazer retoque de pele. Muito simples, mas também é muito útil, pois é um modo não destrutivo de editar a foto. Nós duplicamos a imagem duas vezes, então eu vou dar o nome de baixa frequência, e alta, de alta frequência, para essas duas camadas. Na baixa frequência eu vou vir em filtro ou filter e vou escolher a opção Gaussian Blur ou desfoque gaussiano. Eu vou selecionar uma quantidade de blur não muito alta, que fique borrado desse jeito, e nem muito baixa. E aí eu vou dar meu OK. Na alta, eu vou ir em Imagem ou Image e Apply Image, aplicar imagem. No Apply Image, eu vou escolher a camada de baixa para ser aplicada na minha camada de alta. No modo de mesclagem, eu vou escolher Add com uma escala de 2. E aqui que está o detalhe, eu tenho que clicar em inverter para ficar uma imagem quase preta e branca, só com os detalhes da imagem.
Vocês podem ver as rachaduras, os detalhes do dedo. E na de baixo, frequência, vai ser a nossa camada de cor. Se eu mudar o modo de mesclagem para Linear Light, vocês vão perceber que a imagem fica do mesmo jeito que a original. Só que agora eu tenho em duas camadas separadas. Eu posso apagar essa espinha daqui, sem problema nenhum, sem me preocupar que eu não vou perder detalhes. Eu posso inclusive pegar o pincel e pintar da cor da pele dela, porque essa é apenas a minha camada de cor. Então se eu ativar minha camada de alta, não dá para notar. Claro, tem aquele detalhe da espinha ali, porque isso está na camada de alta frequência. Mas eu vou usar a minha Content Aware, que eu não perco o detalhe, eu não perco os poros da pele dela. Minha dica número 8 é sobre mudança de cores de objetos. Eu posso vir aqui e escolher a opção Hue Saturation. Nessa opção eu vou ativar uma camada de ajuste. Eu posso mudar para a cor que eu quiser e vai afetar as camadas de baixo. Eu vou botar esse azul aqui. Pô, ficou ridículo, né? Porque a pele dela ficou azul, a camiseta ficou verde, mas tudo bem, porque eu tenho uma máscara nessa camada que foi criada automaticamente. Se essa máscara não tiver aqui, eu venho nesse botãozinho aqui e clico que ele vai criar uma máscara. Isso serve para qualquer camada. A máscara funciona dessa forma. Se tá branco, a camada atual aparece. Se tá preto, a camada de baixo vai aparecer. Então eu clico na camada, vai mudar para preto e branco a cor já. Se eu apertar X, eu troco a ordem. Eu posso escolher branco ou preto. Se eu pintar de preto, vai aparecer a camada de baixo. Se eu pintar de branco, volta a camada atual. Pô, mas é uma trabalheira eu pintar toda essa área aqui só para ficar o lábio. Mas o que eu posso fazer? Eu clico na camada e eu inverto a cor dela utilizando Ctrl I. Agora fica fácil. Agora é só mudar para branco e eu pinto apenas o lábio dela de azul. E eu vou dar uma acelerada porque vocês não precisam ver eu demorando eras para pintar um lábio todo errado desse jeito. Agora eu posso voltar, clicar nesse íconezinho e botar a cor que eu quiser no lábio dela agora. Porque essa é uma camada de ajuste, então eu posso escolher a cor que eu bem desejar na hora que eu desejar. Minha nona e última dica é sobre como exportar o arquivo. Eu gosto muito da função que eu vou mostrar para vocês agora, mas tem um jeito tradicional, que é em File, Save As, ou Arquivo, Salvar Como. E aqui nesse drop-down eu escolho a opção PNG, se a minha imagem tiver transparência, ou então JPEG, caso ela não tenha. E aí eu salvo a imagem, ali tem a qualidade, eu dou o OK. O modo que eu gosto de fazer é em File, Export, Quick Export as PNG, que é uma exportação rápida como PNG. Ele vai abrir o local que eu quero salvar, a pasta que eu quero salvar, eu dou OK e tá salvo. Pronto. Ah, mas eu não quero salvar como PNG, eu quero salvar como JPEG. É fácil também. Eu vou em Edit, Preferences, Export. Ou então, Editar, Preferências, Exportar. No exportar, tem ali ó, Quick Export Format. Tem a opção JPEG, GIF ou GIF e SVG. É só eu escolher o JPEG. No JPEG tem a opção de qualidade. Eu gosto de deixar o meu entre 80 e 85. Por quê? Porque é a mesma qualidade do 100, só que o arquivo é bem mais leve. Eu dou OK e agora eu vou ali em File Export. Quick Export as JPEG. Exportação rápida como JPEG. Ele vai abrir o local para salvar. Eu salvo e deu. Tá pronto. É isso. Bom pessoal, esse foi o tutorial de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Mayhem Tutoriais, valeu e falou!